Boa noite. Boa noite. Supremo mantém decisão de Joaquim Barbosa e nega a prisão domiciliar para José Genuíno. PP de Maluf e PSD de Kassab formalizam apoio à reeleição de Dilma. Sem teto continuam acampados em frente à Câmara Municipal. População reclama dos transtornos. Violência em São Paulo. Homicídios caem em maio, mas casos de roubo sobem. A Argentina vence com 2 gols de Messi e agora pega a Suíça no Itaquerão. A TV Gazeta inova mais uma vez. É a primeira emissora a transmitir ao vivo pelo Twitter. Integrantes do movimento dos Sem Teto continuam acampados em frente à Câmara Municipal. Eles afirmam que só sairão de lá após a votação do plano diretor. O acampamento gerou muitas reclamações de comerciantes, motoristas e moradores da região. Integrantes de diversas invasões do MTST, como a Nova Palestina, na Zona Sul, e a Copa do Povo, na Zona Leste, montaram o acampamento na tarde de ontem. Eles pedem agilidade na votação do plano diretor e se recusam a deixar o local até que sejam atendidos. A proposta do movimento é que terrenos invadidos sejam transformados em áreas de interesse popular para a construção de moradias. Nesta manhã, a entrada principal da Câmara dos Vereadores continuou bloqueada por faixas e barracas. Tá bem complicada, né? A gente só tá podendo acessar aqui pela lateral. Os manifestantes passaram toda a madrugada aqui no viaduto Jacareí. O resultado é que a pista da esquerda continua interditada. Quem chega aqui no centro da cidade pelo viaduto 9 de julho é obrigado a desviar para acessar a pista da direita. O trânsito fica complicado. A única outra opção é descer aqui pela rua Santo Antônio, que também está liberada. Por volta de 1h da tarde, foi preciso ter paciência para trafegar pela região. Como sempre, aqui é dia sim, dia não, é protesto agora, né? Tá zoado, tá muito ruim. Eu acho que é válida a manifestação, mas acho que deveria ser mais válida ainda a partir do momento que não prejudicasse a população. Para quem trabalha no trânsito, amanhã foi de prejuízo. Tá difícil, complicado e todo dia. São Paulo tá cada vez pior. No transporte público, demora e irritação. Tava rindo demais para fazer a manobra para cá, para pegar essa faixa do lado de cá, meu, complicado, complicadíssimo. A corrida hoje está levando mais tempo? Eu gasto 1h30, 2 horas. Por telefone, um dos líderes do MTST, Guilherme Boulos, afirmou que as barracas montadas pelos Sem Teto não atrapalham a circulação na região e que elas ocupam apenas uma das faixas do viaduto Maria Paula. Boulos afirmou ainda que cabe à prefeitura organizar o trânsito na cidade. Hoje, o prefeito Fernando Haddad afirmou que respeita o MTST, mas que os vereadores precisam de paz, respeito e tranquilidade para votar o plano diretor. Funcionários dos Correios de São Paulo fizeram um protesto hoje no centro de São Paulo. Eles anunciaram uma paralisação de 24 horas. A greve foi decidida durante a Assembleia na noite desta terça-feira. Segundo o sindicato da categoria, a paralisação começou às 10 da noite e vai terminar à meia-noite desta quarta-feira. As principais reivindicações são o aumento na escolta para entregadores, a realização de concurso público para suprir a necessidade de funcionários afastados e o pagamento da PLR, a participação nos lucros da empresa, que, segundo os trabalhadores, está atrasado. Os Correios contam atualmente com 22 mil empregados só na Grande São Paulo. Em nota, os Correios afirmam que mais de 90% dos funcionários do estado de São Paulo estão trabalhando normalmente e que diversos acordos já foram firmados em benefício da categoria. Ainda segundo o texto, os Correios já implantam medidas de segurança para proteger seus empregados. Secretaria da Segurança Pública divulga os dados da violência em São Paulo. As estatísticas mostram que o número de homicídios caiu, mas o de roubos subiu.
Em maio deste ano, foram registrados na cidade de São Paulo 14.716 casos de roubo. Em maio passado, o índice havia sido de 10.373, crescimento de 42%. Já o número de homicídios ficou em 84 contra 108 em maio de 2013, queda de 22%. Os casos de latrocínios, quando há roubo seguido de morte, também caíram. Foram 12 casos em maio contra 14 no mesmo período do ano passado, queda de 14,3%. Calorão em pleno inverno. Os termômetros hoje à tarde ultrapassaram a marca dos 30 graus no litoral e algumas cidades do interior paulista. Em compensação, a falta de chuva fez com que a umidade relativa do ar caísse e ficasse próxima dos 30% em todo o estado. Segundo os meteorologistas, o tempo deve continuar assim, ensolarado e seco. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. Santa Catarina está em alerta para deslizamentos de terra. É que a chuva não dá trégua no sul do Brasil e vai continuar chovendo amanhã entre o norte gaúcho e o sudoeste do Paraná. O dia também será de chuva de moderada a forte intensidade entre Sergipe e o norte do Maranhão e em toda a faixa norte da região norte do Brasil. Vai ter jogo nessa quinta-feira em Brasília, com máxima de 26 graus, em Recife, onde faz calor de 29 graus, em Curitiba, onde as temperaturas ficam amenas, não passam dos 22, e também aqui em São Paulo. Em todo o estado, o ar seco predomina, mantendo o tempo ensolarado e firme. A umidade relativa do ar segue em queda e deve atingir índices entre 20% e 30%. No interior, faz calor durante a tarde. Em Votuporanga, a máxima chega aos 31 graus. Calor também de 29 graus na região de Araraquara e de São José do Rio Preto. Aqui na faixa leste, o dia pode amanhecer com névoa, mas o sol logo aparece e predomina durante todo o dia. No litoral, termômetros na casa dos 27 graus amanhã. E aqui na Grande São Paulo, Coreia e Bélgica vão se enfrentar às 5 da tarde e vai fazer calor. A máxima amanhã vai bater na casa dos 26 graus. Na sexta-feira, a máxima sobe para 27. E no sábado, a máxima prevista é de 26 graus com muito sol e céu azul. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Em reunião fechada em Brasília e após um encerramento abrupto da Convenção Nacional do PP, a Executiva Nacional da Legenda decidiu apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff. A informação foi divulgada pelo presidente do PP, Ciro Nogueira. E o PSD, presidido pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, também anunciou o apoio à presidente Dilma. A aliança em torno da petista foi selada durante convenção da Legenda na capital federal e contou com a presença da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT. Com o apoio do PSD, Dilma ganhará cerca de 3 minutos a mais no tempo de rádio e TV. Em discurso, Kassab defendeu que a campanha eleitoral deste ano não incite a luta de classes e tenha como base o debate de ideias. Já Dilma disse que a campanha exigirá serenidade. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Há poucos meses, a rede da Marina Silva vinha para purificar a política, assim como o Novo, encarnado por Eduardo Campos. E o PSDB criticava as alianças espúrias com o lixo da velha política. Bem, enquanto a bola rola na Copa, o que está acontecendo? Alfredo Sirquis, do Rede Carioca, abrigado no PSB de Campos, desistiu de ser candidato a deputado. Sirquis explica, é tudo uma suruba, coligações orgiásticas, referências às coligações do Rio de Janeiro, uma entre o PSB do Novo Eduardo Campos e Marina e o PT de Dilma e do candidato petista ao governo Lindbergh Farias. O acordo é Romário, do PSB de Campos, candidato ao Senado, apoiando e sendo apoiado pelo PT de Lindbergh e Dilma. A outra orgia nasce como vacina contra o Aezão, que vem a ser a aliança entre Aécio e Pezão, candidato ao governo do Rio. Pezão é do PMDB, suposto aliado de Dilma. Aécio Neves é candidato contra Dilma, sabemos, mas em São Paulo, o seu partido, o PSDB, costura aliança com o PSB, que tem Campos como candidato contra Aécio. O PTB do Robertão Jefferson traiu Dilma, já está nos braços de Aécio.
O PSB do Kassab queria a vice do Alckmin, mas desta quarta decidiu ficar com Dilma. Sempre tem solução. Os cupidos trabalham. Kassab seria candidato ao Senado com o apoio do PSDB. E Serra seria o vice de Aécio. Isso tem quem queira, mas aí não rola a química. Química ainda. O PR oscila entre Dilma e Aécio. No PP, a executiva quer Dilma, mas um pedaço do partido namora o Mineiro. E Sarney? O Sarney diz que vai se aposentar. Quem vencer a eleição vai governar como? Com que maioria? Seja quem for, vai governar com o PMDB do Eduardo Cunha e com essa caquerada toda. Melhor voltarmos ao Messi, Robin, Thomas Miller, Neymar e bela companhia. Boa noite. Mensalão petista, por maioria, STF volta a negar a prisão domiciliar para José Genuíno. O julgamento dos recursos recomeçou hoje. O presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, não participou da sessão. Ele se declarou impedido de analisar o caso depois que entrou com representação criminal contra o advogado de Genuíno, Luiz Fernando Pacheco. Barbosa também deixou a relatoria do caso, pois, segundo ele, os defensores dos condenados estavam atuando politicamente. Com isso, o ministro Luiz Barroso assumiu a relatoria do mensalão petista. Não posso deixar de reconhecer que estaria produzindo uma exceção e que este entendimento não teria como ser reproduzido para todas as pessoas seriamente doentes que se encontram no sistema carcerário. E se esta é uma solução excepcional e não universalizável, é porque não é igualitária nem republicana. O voto do relator foi acompanhado por outros ministros. Neste caso e nos casos que estamos a julgar nessa sessão, é preciso deixar bem claro que não há vítimas e nem algozes, mas o simples e puro cumprimento da lei, cujo rigor mostra-se legítimo e inquestionável em face da concreta e inescondível gravidade das condutas pessoais em razão das quais os sentenciados, como ora agravante, sofreram justa condenação criminal em repulsa aos delitos infamantes que praticaram. Condenado a quase 5 anos de prisão, Genuíno começou a cumprir pena na cadeia, mas passou mal e obteve direito à prisão domiciliar provisória. Mas a decisão foi revista por Joaquim Barbosa e no começo de maio, Genuíno voltou para a cadeia. Morrem no trânsito de São Paulo pelo menos 2 motoboys por dia. E cerca de 200 mil profissionais da categoria aqui da capital aguardam a regulamentação da lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que determina um adicional de 30% para a categoria devido à periculosidade da profissão. Apesar da conquista, muitos profissionais e empresários estão preocupados com a nova regra, pois ela pode resultar em custos adicionais que podem vir a provocar demissões. Rodrigo trabalha como motofretista há quase 10 anos. Já passou por diversos acidentes, mas não desiste do trabalho com a moto. A nova lei que prevê um adicional de 30% sobre o vencimento por periculosidade trouxe um fôlego a mais para continuar com as entregas nas ruas. Faz muita diferença sim, cara, que prova que a gente, tipo, nossos valores, né? Nesta empresa em Pinheiros, na zona oeste da capital, trabalham cerca de 20 motoboys, todos registrados. O diretor comercial explica que com o adicional sobre o salário base, a empresa terá que reajustar os preços dos serviços. A gente vai ter que passar o valor para o consumidor. O valor que a gente cobra do serviço, 60% diretamente vai para o colaborador, fora encargos. A capital paulista tem cerca de 200 mil motoboys, segundo estimativas do sindicato. A nova lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff na quarta-feira passada, mas ainda não foi colocada em prática. A lei precisa ainda ser regulamentada pelo Ministério do Trabalho e é vista como uma grande conquista pelos motofretistas. Mas, por outro lado, ela trouxe uma preocupação. A categoria teme o crescimento do mercado informal e também o aumento do desemprego. Hoje, o sindicato que representa a categoria convocou uma assembleia extraordinária para esclarecer aos profissionais a importância da nova regra.
O Sindimoto espera que a regulamentação seja feita o mais rápido possível. Hoje o movimento patronal está fazendo um movimento para quê? Que essa lei ela entre em vigor daqui a um ano. Nós estamos fazendo ao contrário, nós que estamos querendo é que, tipo assim, que entra de imediato. A semana que vem, o Ministério do Trabalho vai receber nós lá e aí provavelmente o Ministério do Trabalho já deve se pronunciar sobre como vai funcionar o processo e quando o trabalhador vai começar a receber esse adicional. Vai melhorar a nossa qualidade aí financeira um pouco, vai nos ajudar na manutenção da moto, vai nos ajudar no nosso dia a dia, né? Porque se não é um motoboy, né, São Paulo também não anda. E atenção motoristas, o rodízio de veículos será ampliado novamente amanhã por causa do jogo entre Coreia do Sul e Bélgica, que acontece na Arena Corinthians, aqui na capital paulista. Carros com placas de finais 7 e 8 ficam proibidos de circular no centro expandido das 7 da manhã às 8 da noite. Na segunda-feira, quando a Holanda enfrentou o Chile no estádio em Itaquera, a prefeitura já havia tomado a mesma medida para favorecer o fluxo de veículos. As faixas de ônibus também tiveram seu funcionamento ampliado. Haddad chegou a propor a decretação de um feriado em dias de Jogos do Brasil, medida que não foi aprovada pelos vereadores. No dia da partida entre Brasil e México, a capital registrou 302 quilômetros de congestionamento. E agora vamos a mais notícias sobre Copa do Mundo com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. França e Suíça avançam para as oitavas de final da Copa do Mundo. Agora só faltam 4 equipes para a definição dos confrontos da próxima fase. Celso. Pois é, Gabriel, mais 2 equipes classificaram agora há pouco para as oitavas de final da Copa. No Maracanã, França e Equador não saíram do 0-0 e o resultado confirmou a classificação dos franceses, que venceram as 2 primeiras partidas como campeões do grupo. A outra vaga ficou com a Suíça, que bateu Honduras por 3-0, 3 gols de Shaqiri em Manaus, e chegou aos 6 pontos, ultrapassando os equatorianos e ficando com a segunda vaga. França agora que vai pegar a Nigéria e jogou a Suíça para jogar com a Argentina. Exatamente, o que isso significa que a França está no caminho do Brasil, na chave do lado brasileiro. Mas isso só lá numa semifinal. Numa semifinal, exatamente. Até as semifinais nós teremos uma mini Copa América, né? Tem Brasil, tem Chile, tem Uruguai, tem Colômbia, aí um confronto Brasil... Se o Brasil passar pelo Chile, né? E o Uruguai, o Brasil e Colômbia, aí sim, numa semifinal pode pintar uma França, como pode pintar também uma Alemanha. Você falou dessa mini Copa América. O Equador foi o único que ficou de fora e por muito pouco, né? 0-0 com a França, como a gente viu. Se o Equador tivesse feito 1-0 na França, estaria classificado. Então, Honduras, da América Central, e o Equador, da América do Sul, são os países latinos que não avançaram. Uma pena. É uma América Latina unida. Nigéria e Argentina jogaram hoje no Beira-Rio e os argentinos saíram vitoriosos. Apesar da derrota, a seleção nigeriana também se classificou devido à derrota do Irã. O primeiro tempo começou agitado. Logo aos 2 minutos de jogo, a Argentina abriu o placar com o craque Lionel Messi, que chutou forte uma bola que sobrou dentro da área, 1-0. Mas os nigerianos não se abateram e 1 minuto depois deixaram tudo igual com o Musa, que recebeu o passe de Babatunde e bateu cruzado, 1-1. Ainda no primeiro tempo, a Argentina voltou a ficar na frente do placar e novamente com Messi. O craque cobrou uma falta com categoria para marcar o segundo da Argentina no jogo, 2-1. O segundo tempo também começou agitado. Emenick deixou o Musa cara a cara com Romero e o nigeriano marcou seu segundo gol da partida, 2-2. O gol da vitória argentina saiu 2 minutos depois. Após escanteio, a bola bateu no joelho de Rojo e entrou. Argentina classificada em primeiro lugar, 3. Nigéria também classificada, 2. O Celso, essa Argentina que a gente viu nessa primeira fase vem evoluindo desde o primeiro jogo. Sim. Mete medo mesmo. A defesa deixa a desejar, como a gente viu nesses gols. Mas tem um ataque sensacional, né? E tem o Messi. No Messi, apesar de não ter sido eleito o melhor do mundo na temporada passada, é o melhor jogador do mundo, né? Tem feito a diferença. É o artilheiro da Copa do Mundo ao lado do Neymar. Aliás, se o Brasil depende do Neymar e a Argentina depende do Messi, as 2 seleções estão sobrevivendo justamente graças aos astros. A Argentina não foi bem contra a Bósnia,
muito menos contra o Irã, mas hoje já foi um pouquinho melhor contra um time até, sabe, difícil de ser batido, a Nigéria. 3-2, foi mais convincente hoje a Argentina. E os torcedores da Argentina que vivem em São Paulo e não puderam ir a Porto Alegre se reuniram num bar da zona leste da capital paulista. E claro que não faltou animação, ainda mais depois de confirmada a vitória dos argentinos com 100% de aproveitamento na Copa. Como todo argentino, eles cantam o tempo inteiro durante o jogo. Parece, mas não estamos em Buenos Aires. É um restaurante no paulistaníssimo bairro da Moca, a cerca de 1.700 quilômetros da capital argentina. Entre as músicas, uma provocação aos brasileiros. Música que para alguns argentinos já merece ser alterada. Messi não é mais grande que Neymar, é único Messi, é único. É mais grande que Maradona e se ganha esta Copa é mais grande que Pelé. E Lionel Messi contra a Nigéria fez jus à confiança depositada. Como toda a barra argentina tem líder, aqui no restaurante tem um também, Thiago. É ele quem puxa todos os gritos de incentivo e, por incrível que pareça, ele é brasileiro. Desde mais novo eu comecei a ver a torcida e o time e a garra e tudo isso começou a me motivar muito. Comecei a torcer e é aquilo, né? Uma paixão começa a crescer, você não tem como controlar. É um sentimento que não pode parar. E de grito em grito, aqui de São Paulo, de Buenos Aires e lá no Beira-Rio, a Argentina cresceu no jogo. 3 jogos, 3 vitórias. E a Argentina está classificada em primeiro lugar do grupo. Isso significa que as provocações vão continuar até uma possível final, já que argentinos e brasileiros só podem se encontrar no mata-mata da Copa na decisão do dia 13 de julho no Maracanã. No outro jogo do grupo, o Irã ainda sonhava com a vaga, mas se deu mal. O time iraniano perdeu para a Bósnia em jogo realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador. Em Salvador, a Bósnia saiu na frente do Irã com Dzeko aos 22 minutos, 1-0. Pjanic ampliou para a Bósnia aos 13 do segundo tempo, 2-0. Gutjanejad, aos 36, descontou para o Irã, 2-1. Mas Viracevic decretou a vitória bósnia, 3-1 sobre o Irã. As duas seleções estão eliminadas da Copa do Mundo. Em São Paulo, os torcedores do Irã, lógico, ficaram decepcionados com esta derrota. Agora, com a desclassificação, eles dizem que vão torcer para a seleção brasileira. Muito hospitaleira, a família iraniana que coordena o Centro Islâmico de São Paulo nos recebe para a partida contra a Bósnia com doce típico de coco e pistache. A Copa do Mundo no Brasil tem sido muito especial. Foram eles que elaboraram o guia para os turistas e cuidaram da alimentação da seleção iraniana. Todos receberam o nosso material para que eles possam manusear, preparar e servir a comida, os alimentos de uma forma saudável e dentro das condições islâmicas exigidas. Esta foi a 4ª participação do Irã em Copas do Mundo e o sheik conta que o país está em festa. Pessoas de todas as profissões e classes sociais torcem juntas em telões pelas cidades. No mesmo horário, Argentina e Nigéria, que são do mesmo grupo do Irã, se enfrentaram. Turistas e torcedores dos dois países escolheram o Vale do Anhangabaú para assistir a partida. E os nigerianos estão presentes. Povo muito animado. Esses 3 turistas que vieram especialmente para a Copa eram os mais animados nesta tarde. Disseram que estão adorando tudo por aqui. Lovely city, happy people. Não ganharam o jogo, mas estão comemorando a classificação. Classificado! Uma Copa em que Espanha foi eliminada, Inglaterra foi eliminada e Itália foi eliminada. Cara, é muito legal. É muito legal. Pode vir! E até um hermano argentino entrou na festa nigeriana. Vamos, Argentina! Vamos!
Argentinos e nigerianos ficaram com as vagas do grupo para as oitavas de final. Irã e Bósnia se despedem, mas sem tristeza, os iranianos em São Paulo já têm para quem torcer agora. Vão torcer todos para o Brasil. E amanhã acontece a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Veja os jogos que acontecem nesta quinta-feira. Amanhã, 13h, Portugal enfrenta Gana no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A situação dos dois times é parecida. Empatados com 1 ponto cada, um precisa vencer o outro e torcer para que não haja empate no outro jogo do Grupo G. A outra partida será entre Alemanha e Estados Unidos. Também à 13h. Ambos dividem a liderança do Grupo G com 4 pontos. E um empate no jogo de amanhã, na Arena Pernambuco, em Recife, garante que os dois avancem para a próxima fase. Às 5h, pelo Grupo H, Coreia e Bélgica, duelo na Arena Corinthians, aqui em São Paulo. Os belgas, que lideram o grupo com 6 pontos, precisam de um empate para avançar como líderes. Já os sul-coreanos precisam vencer e torcer por uma combinação de resultados do outro jogo do grupo. Simultaneamente, Argélia e Rússia jogam em Curitiba, na Arena da Baixada. Ambas as seleções só precisam vencer para avançar. Lembrando que o calendário de jogos segue o horário de Brasília. E as oitavas de final serão abertas sábado com o jogo da seleção brasileira. Brasil que pensa na melhor estratégia para enfrentar o que é considerado o melhor Chile da história. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o dia da seleção. Num ato de solidariedade, a seleção brasileira abre as portas da concentração para 50 crianças que sobreviveram às enchentes que devastaram bairros inteiros na região serrana do Rio em 2011. A molecada conversa com os jogadores, bate fotos, ganha autógrafos e o mais importante, calor humano. A gente está experimentando um momento de felicidade, né? De carinho, de amor, de cidadania. Então é muito importante para eles, né, que sobreviveram a toda essa tragédia. Nós olhamos aquelas crianças e talvez se ninguém nos tivesse dito que elas teriam passado, nós nem imaginaríamos como elas ainda conseguem sorrir, conseguem ainda se divertir. É uma coisa que nos motiva cada vez mais, nos mostra também como somos privilegiados. O treino para a garotada será inesquecível, mas pouco revela sobre o que Felipão pretende fazer no jogo de sábado contra o Chile, no Mineirão. Titulares na academia e quando vão a campo é só para uma corridinha sem compromisso. Entre os reservas, no aquecimento ou com bola rolando em campo reduzido, Paulinho, ameaçado de perder a posição, e Fernandinho, prestes a ter uma oportunidade na equipe titular. Mas assistindo a esse trabalho com ambos treinando juntos, fica bem difícil adivinhar qual será a escolha do professor. A gente viu o Luiz Gustavo na coletiva e quem diria? O apelido dele é Cid Moreira. O Felipão já deixou bem claro o que ele quer que eu faça. Ele quer que eu dou liberdade para o segundo volante. Então, não tem como eu querer inventar agora sair porque vai sobrar para mim. Então, tem que continuar fazendo o que ele vem pedindo. E entre os dois jogadores, eu acredito que os dois são bem semelhantes também. Não tem, assim, uma outra característica que seja... Que eu possa frisar assim, que faça a diferença. Então é o professor mesmo que vai decidir, quem ganha é o grupo da seleção brasileira. Celso, explique o Cid Moreira. O Cid Moreira, pois é, não acabou não entrando. Exatamente, que ele tem a voz mais grave da seleção brasileira, ele ganhou esse singelo apelido. A gente tem falado muito do Neymar, né? Tem 4 gols, artilheiro da Copa do Mundo ao lado do Messi, mas o Luiz Gustavo é o jogador mais regular dessa seleção. E ele é muito forte na marcação. Talvez por isso a bronca do Filipão de vez em quando pedindo, não avança muito, seu lugar é aqui, porque ele tem uma capacidade de proteger a zaga fundamental. Aliás, nesse setor é o principal jogador da seleção. A FIFA ainda não se pronunciou sobre o caso do atacante Soares do Uruguai. A Federação Uruguaia fez hoje a defesa do jogador que ontem mordeu o zagueiro italiano Chiellini. A FIFA ainda não confirmou se uma eventual punição vai ser anunciada antes do jogo de sábado no Maracanã. Segundo os dirigentes, a imagem da transmissão oficial não mostra claramente que o uruguaio mordeu o adversário.
O assunto esteve em pauta na imprensa internacional e gerou até um desconforto na coletiva de Diego Lugano na concentração do Uruguai, quando um jornalista inglês questionou o capitão da seleção celeste sobre o incidente. Lugano alegou que a imprensa persegue o atleta. Soares é reincidente. Ele já mordeu adversários em outras 2 ocasiões. Num clássico entre Chelsea e Liverpool, a atual equipe dele, e quando ainda defendia o Ajax, num duelo contra o PSV. Não tem defesa. Cheiro de Merece pizza, cheiro de pizza uruguaia. Não acredito que vai ser excluído da Copa. Tomara. É justiça. É isso aí. Valeu, Celso. Até amanhã. Tchau, até amanhã. É com você, Estela. O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, depõe na CPI mista do Congresso Nacional. Gabrielli disse que a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, foi barata e abaixo do preço de mercado. Defendeu a transação e classificou de equívoco as avaliações negativas. Pasadena, no primeiro trimestre de 2014, de acordo com os dados da Petrobras, deu um lucro de 62 milhões de dólares no trimestre. Portanto, é uma refinaria lucrativa, que está dando lucro nesse trimestre e que, portanto, foi adquirida a preços adequados, no momento adequado. Parte da refinaria foi comprada em 2006, quando o Conselho de Administração da Petrobras era presidido por Dilma Rousseff. Cálculos do governo apontam que Pasadena teria causado prejuízo de 530 milhões de dólares. Em março deste ano, Dilma disse que se baseou num relatório tecnicamente falho. Gabrielli bateu boca com deputados de oposição. O líder do PPS, Rubens Bueno, perguntou sobre uma reunião sobre Pasadena que teria acontecido na Escandinávia em 2007 com a direção da petroleira belga Astra Oil. Desse encontro teria participado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o deputado, foi isso o que revelou à CPI o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. O senhor afirmar, e o senhor tem todo o direito como deputado de oposição de fazer o espetáculo que o senhor quiser fazer, mas não é correto dizer... Não é correto dizer... Espetáculo é Vossa Excelência. Não é correto a diretoria aparelhada do PT. Não é correto dizer que o presidente Lula participou de qualquer reunião sobre Pasadena. O Nestor desmentiu isso exatamente aqui nessa própria casa. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quem presta alguma atenção na Bolsa ou em economia tem ouvido muita crítica ao governo por causa da Petrobras. Uma grande empresa que hoje está bem endividada e com o preço das ações bem baixinho. O preço das ações não é conversa apenas de gente muito rica. Muito trabalhador colocou parte do fundo de garantia em ações da Petrobras. Muita gente investiu parte de suas economias modestas em ações da estatal. O governo tem interferido muito e mal na administração da empresa. Limita o preço da gasolina e do diesel abaixo do valor de mercado, o que causa prejuízos. Determinou um programa de investimentos pesado demais em curto prazo. Fez a empresa investir em negócios pouco rentáveis, como refinarias caras demais. Tudo isso derruba o preço da ação da empresa, pois o preço depende da expectativa de lucro futuro. A coisa anda tão feia que, quando a presidente Dilma Rousseff cai nas pesquisas eleitorais, o preço das ações da Petrobras sobe. Isto é, os investidores acreditam que no futuro, com a eleição de um governo diferente, a empresa possa se tornar mais rentável. Hoje, o preço das ações da empresa petroleira voltou a cair, depois do tombão de ontem. Qual a última novidade ruim? O governo, na prática, contratou a Petrobras para explorar petróleo em mais áreas do pré-sal, aquele petróleo bem abaixo do fundo do mar. E daí? Daí que a empresa vai ter de pagar por isso, vai ter de pagar para o governo. A empresa também vai ter de gastar mais para explorar esse petróleo. Mas a Petrobras está com pouco dinheiro no caixa, está dando passos maiores do que a perna. Como a empresa não está fazendo dinheiro, não está faturando o previsto por causa da interferência do governo e como fez dívida demais, a perspectiva de lucro cai e assim cai o preço das ações. Por que o governo quis repassar mais esta parte do pré-sal para a Petrobras e logo agora? Entre outros motivos, porque o governo está na pindaíba, sem dinheiro, pois gastou demais e tem arrecadado de menos, pois a economia anda devagar. Na verdade, o governo vai fazer um remendo no buraco das suas contas usando a Petrobras, que, no entanto, é uma ótima empresa com tecnologia avançada e tudo mais, mas que vem sendo mal administrada em termos financeiros por interferência excessiva e errada do governo.
Boa noite. O Instituto Butantan lançou uma exposição que mistura futebol e saúde. O visitante faz um passeio pelos anos em que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo e aprende curiosidades sobre as doenças que afetavam a nossa saúde nessas épocas. Parece um campo de futebol, mas para marcar um gol nesta exposição é preciso ser craque em 2 assuntos: futebol e saúde. A instalação Copa da Saúde traz informações sobre os 5 mundiais nos quais a seleção brasileira levou a taça, incluindo os famosos temas das Copas, como o de 1970, cantado até hoje pelas multidões. Ao caminhar pelas estações, os pequenos respondem perguntas e aprendem sobre as competições que não puderam acompanhar. Eu descobri que o Cafu participou de 3 Copas e que o Brasil ganhou nos pênaltis lá, sei lá o quê. E gostou? Gostei. O Cafu foi o primeiro a fazer o gol mundial, da Copa Mundial. Foi muito legal aqui, eu gostei de aprender isso também. Mas o esporte não é o único assunto do jogo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto angariou dados sobre as principais doenças e epidemias que figuraram no estado de São Paulo nas épocas dos mundiais, como a dengue, que cresceu no país por volta de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão. Você me falou que descobriu alguma informação aqui, o que foi? Que a gente tem que prevenir a dengue e tomar cuidado. E como a gente previne, você sabe? Cuidando bem das flores, colocar terra no vaso e muito mais. Além das perguntas e respostas, cada uma das estações aqui da exposição traz uma brincadeira para as crianças ficarem sabendo um pouco mais sobre o assunto daquele ano. Como, por exemplo, essa aqui, ó, a imagem que está de ponta cabeça passa a ficar nítida através das gotinhas. E aí é possível ver a foto de Albert Sabin, o desenvolvedor da vacina contra a poliomielite. Ao final do trajeto, os participantes conferem a pontuação e a mensagem secreta que revela a colocação. Acho que essa maneira mais interativa, né, deles poderem mexer, olhar, não só o texto, mas de outra maneira, também envolve a criança menor, né, não alfabetizada, por exemplo. Uma forma lúdica de apresentar a resposta. A exposição Copa da Saúde fica no Instituto Butantan até o dia 3 de agosto. O horário de visitação é das 7 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de muita apreensão e passados os primeiros jogos da primeira fase, jornais estrangeiros destacam que a Copa do Mundo no Brasil vai bem e em clima de festa. E o nosso convidado é hoje o empresário Wilson Martins Poit, presidente do SP Turis, São Paulo Turismo, e secretário municipal de turismo da capital paulista. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Bom, secretário, realmente está vendo, houve assim uma quebra de expectativa. O que a gente ouvia com muita frequência, quando tinha problema de trânsito, de transporte, greve, manifestação, tudo aquilo, obra que não estava acabada. Imagina na Copa, isso era quase que um bordão. Isso tudo é superado? Superado, a gente está muito feliz. Nós estamos com a cidade cheia de gente alegre, os hotéis, as ruas, muitos estrangeiros, o pessoal se surpreendendo muito com São Paulo, né? Nós mesmos que moramos em São Paulo estamos sempre descobrindo coisas novas. Imagina os turistas que estão aí. Na SP Tours nós estamos medindo a expectativa desses turistas, estamos fazendo pesquisas e o retorno é extremamente positivo. E nas redes sociais, vocês estão acompanhando também como que os visitantes estão passando a imagem do que estão encontrando? Isso. Nós montamos na SP Turismo uma central de monitoramento do atendimento ao turista. Todos os dias nós falamos com cadeias de hotéis, os restaurantes top de São Paulo, as baladas, o Museu do Futebol, todos os atrativos e monitoramos as redes sociais. Estamos vendo hoje os hotéis bem lotados, também tinha aquele assunto de que estava vazio, mas São Paulo é um lugar com maior disponibilidade de quartos e que foram ocupados quando foram chegando a hora da Copa. E a gente consegue monitorar palavras de muita alegria, de surpresa. Estamos, inclusive, fazendo um documentário disso
das pessoas muito contentes e que vão voltar. Esse é a grande meta do turismo em São Paulo, é que o pessoal continue voltando nos próximos anos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o futuro, mas eu queria falar já do momento presente, porque Vila Madalena, Avenida Paulista, Anhangabaú é que aparecem assim como os pontos escolhidos, né, para assistir os jogos, para as comemorações. A festa nesses lugares está mesmo bonita como a imprensa estrangeira destacou? Ou vocês que organizaram e que tinham também uma grande expectativa percebem falhas, coisas que não deveriam estar acontecendo e estão acontecendo? A festa está muito bonita, mas a nossa autocrítica é muito grande. Então não tenha dúvida de que temos reuniões diárias de ajuste, de melhoramentos em todos esses, tanto na FanFest como na Vila Madalena, na Paulista, nas exibições públicas, nós temos que fazer ajustes quase que diários. E isso graças às pesquisas que estamos fazendo, gastando a sola do sapato também, indo junto, presenciando essas festas. As subprefeituras estão ajudando, estão presentes? Muito presentes, Secretaria de Serviços, a SP Porque outro dia tinha um lixão danado lá na Vila Madalena que a imprensa mostrou, e moradores muito contrariados, né, com o resto da festa. Isso. E também a demora para o recolhimento e a questão de banheiros que não seriam suficientes e do barulho até alta madrugada. Realmente aconteceu isso, mas esse final de semana, esse último jogo do Brasil, nós já tivemos uma diferença grande. Dobramos a quantidade de banheiros, o lixo está sendo recolhido praticamente 24 horas por dia. Hoje tivemos reunião na prefeitura para o próximo jogo, para sábado e para os próximos eventos. Nós convidamos o mundo todo para uma grande festa na nossa casa. E é como na casa da gente, algumas coisinhas a gente tem que ajustar na última hora, mas está tudo saindo, te falo, acima do que a gente esperava, estamos bastante felizes com isso. E além do Mercadão e do Museu do Futebol, onde é que toda essa gente está passeando em São Paulo, o que procuram mais? Olha, você falou no Museu do Futebol, ele está chegou a bater 3 mil estrangeiros num dia, quando num tempo normal são 50 aproximadamente, às vezes na semana. E é tão linda aquela praça, né? Aquele lugar. O pessoal está muito no Ibirapuera. Eu tive a oportunidade desse final de semana ver quantos estrangeiros, inclusive jogando bola no Ibirapuera, no Mercadão, na Avenida Paulista, nos museus, né? Nós temos e na gastronomia. O pessoal está se divertindo muito. Está gastando? Gastando o turista muito. Está pondo a mão no bolso, está gastando? Está pondo a mão no bolso. A expectativa é de recebermos 400 mil turistas nessa Copa do Mundo, sendo 65 mil estrangeiros, e que eles deixem acima de 700 milhões de reais na máquina da cidade. Agora o futuro. São Paulo é uma cidade de turismo, de negócios, né? Que legado essa Copa deixa para esse turismo que é tão específico? Olha, por exemplo, o número de centrais de informações ao turista. Nós dobramos a quantidade de centrais, temos agora centrais móveis também em vans. Isso vai continuar como está. Treinamos nos últimos 3 anos cerca de 5 mil paulistanos da Guarda Civil Metropolitana, garçons, taxistas, atendentes de hotel, atendentes das nossas centrais de informação ao turismo. Deu para treinar esse pessoal que lida diretamente com os turistas? Deu para treinar. É uma grande dificuldade, é um grande gargalo de qualquer atividade e são pessoas com boa vontade de atenderem os outros. Treinamos também para falar o inglês básico, o espanhol. Inauguramos uma central nova em Congonhas, que vai muito bem. E estamos assim, isso tudo fica para São Paulo. Eu acho que pessoas treinadas, mais informação, mais material para os turistas. E está provado por estatística que em outras cidades que sediaram grandes eventos como esse, 20% a mais de turistas nos 2 anos seguintes, 20% ano que vem, 20% no outro, e nós vamos nos preparar. O poder público acordou para a importância do turismo e que é possível? Existe um potencial no Brasil que não é aproveitado? Eu acho que Acha que agora acordou? Principalmente em São Paulo. Não é só o turismo de eventos, de negócios, que é o grande centro de atração e que faz com que o turista fique mais, mas São Paulo tem lazer, tem gastronomia, tem cultura e eu acho que nós vamos aproveitar muito. O turismo é uma das grandes vocações dessa cidade.
E eu agradeço muito sua entrevista, né? Uma entrevista que mostra um lado que está dando certo e que tem perspectiva de futuro, o que é muito bom para todos, né? Significa emprego, para a economia, alguma coisa que aquece. Parabéns, muito obrigada. Muito Uma boa obrigado. noite. Muito obrigado. Gabriel. A seguir, atentado na Nigéria mata 21 pessoas. Tecnologia e inovação. TV Gazeta é a primeira emissora a transmitir ao vivo pelo Twitter. Primeira televisão a cores do Brasil, a TV Gazeta, mais uma vez, é pioneira no ramo da tecnologia. Agora, toda a sua programação pode ser vista ao vivo por meio do Twitter com apenas um clique. Tudo o que está acontecendo no estúdio em tempo real, cada vez mais próximo e acessível ao espectador. Esteja ele onde estiver, basta um toque na tela ou no teclado para abrir a programação ao vivo da TV Gazeta. Disponível pelo computador, smartphone ou tablet, de graça e sem complicação, agora por mais um canal, o Twitter, uma das redes sociais mais populares do planeta. Que tal? É ótimo, muito bom porque aproxima o público, né? Porque geralmente as pessoas não têm a parabólica. Então, através da internet, que é um meio de veículo de acesso mais rápido e que de fato consegue atingir um público, digamos, da classe C, então facilita muito, né? A transmissão é feita diretamente na timeline do usuário. Sempre que o link tvgazeta.com.br/ao vivo for publicado, basta clicar para assistir à programação que estiver sendo transmitida naquele momento. Com mais esta plataforma, fica mais fácil acompanhar o seu programa preferido. Muito difícil ver TV. Curso, muito estudo, então quase não dá tempo para nada. Como as pessoas não têm muito tempo hoje, isso é bem válido. Você pode acompanhar a sua programação e não necessariamente estar em casa. Facilita a vida. Até o Ibope pretende medir a audiência pelo Twitter. Uma tendência de mercado e que leva o nosso conteúdo para mais gente, já que o jeito de ver TV está cada vez mais diversificado. O streaming é o caminho para que se chegue até a nossa programação ao vivo. Então não basta ter a concessão para alcançar essa audiência. É importante que se tenham esses outros canais, Twitter, Facebook e os aplicativos. Por exemplo, você está no ponto de ônibus, esperando o seu coletivo chegar. E enquanto isso, aproveita para assistir um pouco da TV Gazeta no seu tablet ou no seu smartphone, e isso em qualquer lugar. E a grande vantagem do serviço streaming no Twitter é que a pessoa não precisa esperar o download, baixar o conteúdo, não. É bem simples e bem rápido. Com essa informação, a TV Gazeta faz história. A novidade faz da TV Gazeta a primeira televisão no Brasil a oferecer sua programação ao vivo pelo Twitter. Eu tô sempre conectada, tava mesmo tratando de um assunto com uma amiga e tô pelo Facebook fechando o trabalho, conversando com pessoas, e assistir televisão seria o máximo. Não sabia que podia, não. Novidade. Ah, é? É a primeira do Brasil. Ah, que legal, a Gazeta sempre inovando, né? Crise na Argentina. O ministro da Economia do país vai a Nova York para tentar resolver impasse da dívida do país. O ministro Axel Kicillof viajou aos Estados Unidos para tentar a suspensão de uma sentença da Suprema Corte dos Estados Unidos que obriga o país a quitar dívidas com fundos especulativos. Com a ação, a Argentina busca evitar um calote e tem de pagar parte de sua dívida até o dia 30 deste mês. Na semana passada, a Justiça americana rejeitou uma apelação do governo de Cristina Kirchner para evitar o pagamento de mais de $1 bilhão a fundos americanos que não aceitaram a renegociação da dívida. Em 2001, em meio a uma grave crise econômica, a Argentina anunciou um calote em sua dívida em mais de $100 bilhões. Explosão na capital da Nigéria mata 21 pessoas e deixa pelo menos 17 feridos. Até o momento, ninguém reivindicou a autoria do atentado, mas as suspeitas apontam para o Boko Haram, grupo fundamentalista islâmico que atacou a capital do país com bombas 2 vezes nos últimos meses.
A explosão em um shopping aconteceu 1 hora antes do início do jogo entre Nigéria e Argentina pela Copa do Mundo. As investigações estão em andamento e um suspeito chegou a ser detido. Na noite do dia 17, outro ataque deixou 21 mortos e 27 feridos. A explosão aconteceu no momento em que o grupo assistia a partida entre Brasil e México em um telão. A seleção da Nigéria venceu a última Copa da África e era esperado que milhares de nigerianos acompanhassem as partidas do Mundial no Brasil. Mas após os recentes ataques, muitos torcedores, com medo, decidiram não sair de casa e, por motivos de segurança, 2 estados chegaram a fechar os locais de exibição das partidas em telões. E uma última notícia: o plenário do Supremo Tribunal Federal definiu há pouco, por maioria, que os presos que iniciam o cumprimento da pena em regime semiaberto podem deixar o presídio durante o dia para trabalhar antes mesmo do cumprimento de 1/6 da punição. A decisão pode beneficiar os condenados do mensalão petista, entre eles o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Essa decisão contraria a posição tomada pelo presidente do Supremo e então relator do processo do mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, que negou o benefício do trabalho externo a Dirceu e a outros 6 condenados por entender que eles não tinham direito porque não haviam cumprido 1/6 da pena. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu recebe a talentosa cantora Bruna Caran.